ser Mohammed. Então deve ser outra pessoa, que aliás eles admitem ser Lúcifer. Portanto, é um sistema de obras contra Deus. Eles se tornam tudo para todos os homens. Então, Martin, ao olharmos ao papado, vemos que eles se tornam tudo para todos os homens. Por exemplo, aqui temos duas imagens do Papa João Paulo II sendo ungido com o sinal de Tilak, o que basicamente quer dizer que ele aceita os deuses hindus. Aqui ele está beijando o Alcorão, o que quer dizer que ele está abraçando e mostrando reverência aos seus ensinamentos, negando assim a expiação. Para ele, Jesus não é o único caminho. Ele nega a divindade de Cristo. Mas não pode ser assim. O cristianismo é incompatível com outras religiões? Não é. Portanto, estas atitudes dele excluem Jesus Cristo. É a quebra do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Exatamente. O Papa Francisco foi lá na Amazônia, aonde reverenciou aqueles ídolos. Mesmo lá no Vaticano existem alguns. Então ele não é diferente. Ele também é um idólatra. É uma temática. É a construção da cidade. A cidade da Babilônia. Mas a localização da cidade pode ser em um local diferente. Temos também a Fratelli Tutti, do Papa Francisco, que diz que somos todos irmãos. A Bíblia fala sobre o próximo. Todos são o nosso próximo, mas irmãos é outra coisa. Quando disseram a Jesus que a sua mãe, os seus irmãos e irmãs estavam do lado de fora da casa, ele respondeu: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é o meu irmão, irmã e mãe. Trata-se de um critério muito específico. Então, quem é o meu irmão em Cristo? É aquele que faz a vontade do Pai. E o Pai não disse: esse é o meu filho amado, deem ouvidos a ele? Então, se você não adere aos ensinos de Cristo, você não é um irmão. Pois é. Você pode até ser um próximo. E eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Devo ser gentil com o meu próximo e não desejar mal a ele. Mas irmão de fé, com certeza não. Então, quando ele escreve a todos os irmãos, Fratelli Tutti, este é um conceito babilônico. O Catequismo da Igreja Católica ensina o seguinte: o Filho de Deus tornou-se homem para que nós nos tornássemos Deus. O Filho unigênito de Deus, querendo que compartilhássemos de sua divindade, assumiu a nossa natureza, para que ele, feito homem, pudesse tornar os homens Deus. Inacreditável, Martin. E isso ecoa os ensinos da serpente. Sim, para Eva. Mais uma citação do Catecismo. Maravilhem-se e alegrem-se. Nós nos tornamos Cristo. Este é um conceito da nova era. O que de nós podemos nos tornar Cristo. Tem um livro de Ellen Schuckman chamado Curso de Milagres, que basicamente te ensina como se tornar um Cristo, ou mesmo mais do que ele era. Isso é muito, muito blasfemo. E é parte do conceito babilônico. A Babilônia também adorava a deusa mãe e filho. Haviam muitas divindades diferentes com nomes diferentes, deusas e deuses, que eram invocados. E o catolicismo faz a invocação dos santos e da Maria. Vejamos se podemos encontrar o mesmo ensinamento na maçonaria. Manly Palmer Hall, um maçom de 33º grau, dizia que o homem é um deus em desenvolvimento. George Steinmetz, um autor maçônico, escreveu: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu sou Deus. O reconhecimento final de tudo, em tudo, a unidade do eu com o cosmos, a cognição da divindade no eu, é a mesma religião. E J.D. Buck, maçonaria mística. O homem perfeito é Cristo, e Cristo é Deus. Esse é o direito de nascimento e destino de todas as almas humanas. Este é o ensinamento das Nações Unidas. E é lá que os jesuítas estão envolvidos. Pierre Teilhard de Chardin foi basicamente o pai do movimento da Nova Era. A Blavatsky,
a Alice Paley, todas abraçaram essas organizações. É um sistema babilônico. Todo esse antigo sistema, eu me lembro de ter visto imagens nas Nações Unidas que formam uma Torre de Babel. Exatamente. E o interessante é que eles ensinam que nós, como Irmandade, temos que fazer deste planeta o nosso lar. Para eles, a sua salvação está aqui neste planeta. Ela não vem de fora de você. Você não vai para um outro lugar. Vamos ver se encontramos isso nos ensinos jesuítas. Com certeza, nós já mostramos esse slide antes. Este é Paul Netter. Ele é um jesuíta. Jesus, o profeta espiritual. Martin, só isso aqui já é blasfêmia. Para mim é difícil até ler isso. O foco de sua vida e o relacionamento era o reino de Deus. Isto significa que ele não era, como seus seguidores frequentemente eram, centrados na igreja. Sua principal preocupação não era aumentar a membresia de seu próprio movimento ou comunidade, mas sim transformar os corações das pessoas, transformar a sociedade. Na verdade, ele escreveu o seguinte: esse é o X da questão. O dualismo cristão tem exagerado tanto a diferença entre Deus e o mundo que é incapaz de mostrar os dois como uma forma de unidade. Ele está destruindo o que Deus disse. O próprio Deus disse que a amizade para com este mundo é inimizade para com Deus. E ele chega a dizer que sem Buda não haveria um cristão. O Buda é basicamente a negação de Deus. É uma religião ateística. Mas a Bíblia diz: seus adúlteros e adúlteras, por acaso não sabem que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus? Todo aquele que for amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, quando o sistema babilônico tenta reconstruir a Torre de Babel, esta é uma atividade humanista. Sim, e baseada em obras. É um empreendimento baseado em obras. Com relação ao sistema religioso, você tem que tomar cuidado. Porque ou a Bíblia está certa e Jesus é o único caminho da salvação, ou ela não está. E aí só sobra o lado luciferiano. Vamos continuar. Mais uma vez, o livro Morais e Dogma de Albert Pike, a fonte máxima da maçonaria. A maçonaria, como todas as religiões, todos os mistérios, o hermeticismo e a alquimia, escondem os seus segredos de todos, exceto de seus adeptos, sábios ou eleitos, utilizando falsas explicações e interpretações diferentes dos seus símbolos, a fim de enganar aqueles que merecem ser enganados. Só isso daí já nega todos os princípios bíblicos. Sem dúvida. Jesus disse que não fazia nada em segredo. E tudo isso aí é baseado em segredos. É tudo baseado em segredo. Então esse é o sistema babilônico. Para esconder a verdade, que se chama luz, e escondê-la deles e levá-los para longe dela. A verdade não é para os indignos e que são incapazes de recebê-la. A Bíblia funciona assim? De jeito nenhum. A Bíblia diz que a palavra é a verdade e que todo mundo deveria conhecê-la. Eles escondem a verdade deles para que essa não seja pervertida. Assim, a maçonaria esconde com ciúmes os seus segredos e intencionalmente leva as pessoas a mal interpretá-los. O sistema babilônico engana as pessoas intencionalmente. Ao lermos isso, conseguimos entender por que, na Idade Média, o papado baniu a Bíblia. Existe uma outra citação da Blavatsky. Ela é a ocultista mor, ou, como alguns dizem, profetisa. Lúcifer representa a vida, o pensamento, o progresso, a civilização, a liberdade, a independência. Lúcifer é o Logos, a serpente, o Salvador. Veja como existe uma inversão aí. Para eles, Lúcifer é o Cristo, a palavra, o Logos, ao passo que o verdadeiro cristianismo é negado. E ela diz claramente: Satanás é o Deus de nosso planeta, e o único Deus. Eles são luciferianos. Agora, não vamos confundir aqui. Luciferiano ou satanista? Basicamente é a mesma coisa. Lúcifer é o lado da luz e Satanás é o lado das trevas. É o yin-yang.
Adore você um lado ou o outro lado, não faz diferença. Nós vamos ver como funciona. Temos aqui mais uma citação de fonte maçônica. Portanto, os símbolos têm dois significados. Lembre-se de que os fundadores babilônicos decidiram colocar tudo em símbolos. Sim, por causa do problema da língua. Dessa forma, os iniciados compreenderiam, mas os não iniciados não compreenderiam. Deus não poderia confundi-los novamente. Eles subestimam Deus, não é verdade? Não é? Eles esquecem que Deus tem poder para mudar o que Ele quiser. Ele é todo poderoso. Mas, enfim, eles sempre subestimam Deus. Então, os símbolos têm dois significados, o esotérico e o exotérico. O esotérico é o verdadeiro significado, Para aqueles que estão dentro dentro do círculo. E o exotérico é para o gado, o populacho. Portanto, o significado esotérico era o sentido original e verdadeiro, entendido apenas por alguns. Já o significado exotérico era uma explicação modificada para ser exibida para as massas. Os mistérios sagrados, que frequentemente eram mencionados em conexão com muitas religiões antigas e que eram cuidadosamente guardados pelos iniciados, concernente aos significados esotéricos nas religiões de tempos antigos. Enquanto você lê Cristo na sua Bíblia, eles leem Lúcifer. Quando eles leem a palavra Logos, eles entendem como sendo Lúcifer. Estes mistérios sagrados frequentemente eram meras continuações ou formas mais simples de adoração sexual conduzida por uns poucos seletos. Martin, isso te dá uma pista sobre o porquê o mundo hoje está tão sexualmente perverso. E não apenas falando de Hollywood, mas até mesmo em aspectos religiosos. Na maçonaria, em especial, existem muitas atividades sinistras que nem podemos falar aqui. Deixa eu dar um exemplo de como o esotérico e o exotérico é retratado dentro dos símbolos deles. Vamos dar uma olhada nos templários. Os templários basicamente são a força motriz da unificação entre a religião e a política dentro do catolicismo, que é levada a cada esfera da vida. Tá, então era a parte militar da união entre a igreja e o Estado. Sim, você tem os Cavaleiros de Malta em muitas organizações, e, é claro, os jesuítas, que são basicamente o general no alto escalão de todo o sistema. Então, no livro Morais e Dogma, e eu saliento que é a melhor fonte maçônica, diz assim: os templários, assim como todas as outras organizações secretas, tinham duas doutrinas. Uma era velada, reservada apenas para os mestres, que era o joanismo. A outra era para o público, que era o catolicismo. Esse negócio de joanismo é um conceito muito interessante. Você tem a Catedral de São João o Divino. Só o nome já é uma blasfêmia. São João o Divino. João não era divino. Sim, eles dão a ele um status de Deus. Pois é, isso está completamente errado. E o que acontece na catedral vai além das palavras. Agora, eles amam usar o João Batista como uma fachada, como um símbolo. Mas há dois lados nessa história. Ele não foi decapitado por causa da fé que ele defendia. E eles celebraram a decapitação dele, porque estão do lado de Lúcifer. Quem inspirou esse ato? Lúcifer, Usando a Herodias, não é? E a Salomé. que na verdade é a igreja e o Estado. Exato. Herodias fez o papel da igreja mãe, enquanto que Salomé o das igrejas filhas. Então Lúcifer também quer a decapitação do João Batista antitípico. E outro que eles amam reverenciar é o Paulo. Ele também não foi decapitado? Sim, E quem inspirou esse ato? o Lúcifer também. Portanto, eles usam esses nomes como símbolos de sua vitória sobre a verdade. Então, Martin, eu peguei essas imagens porque aqui conseguimos ver esses grandes enclaves católicos, com enormes igrejas também.
E é um lugar onde os líderes da igreja e os líderes do Estado se unem para discutir questões de interesse mútuo. Neste lugar, há uma estátua que eles chamam de Davi. Seria a estátua de Davi cuidando das ovelhas. Então, Davi é o bom pastor, não é? Mas isso é de acordo com a doutrina exotérica. Apenas para o gado. Sim, para o populacho. Mas se você olhar bem de perto, verá que ele tem uma flauta de Pan. Ora, Davi nunca tocou flauta de Pan. Ele tocava harpa. Era aquela harpa de mão, não é? Então, isto daqui é uma retratação do Deus Pan. Pan é o lado bom de Deus, o lado da luz de Deus, o bom pastor. Esse é o lado Lúcifer. Quando eu vi essa estátua e vi a flauta de Pan em sua mão, eu sabia que esse é o Deus Pan, em seu lado de luz. Então, em algum outro lugar, eles devem retratar o seu lado ruim também. Eu então comecei a andar pela região e encontrei esses pilares aqui. E eis que lá embaixo você tem o Deus Pan em sua forma ruim, a do bode. Isso é Yin-Yang. E, sem sombra de dúvidas, eles têm o Janus com as duas cabeças ali, que também representa o Yin-Yang. Então você tem o lado da luz e o lado das trevas. Então você tem a magia da luz e a magia negra. Magia branca? Sim, magia branca. Magia branca e magia negra. Pois é. E assim como você disse, existem o lado esotérico e o exotérico. E ambos estão juntos aí, pois o exotérico está retratando como Davi, mas o esotérico o retrata como Deus Pan. E eles ainda dizem que isso é somente arte, não tem nada demais. Mas se você prestar atenção na reforma que eles estão fazendo ali, você verá que o reformador é maçônico. Porque na placa da empresa, você vê o símbolo maçônico. A gente podia mostrar tudo isso, mas iria levar muito tempo. Vamos para outro exemplo. Esta é a Catedral de São Paulo, que é um enclave protestante. Você sabe, é ali que se coroa o rei. O rei Charles foi coroado ali. E esta era a sua aparência antigamente. Este é o modelo que você encontra ali. E o lugar foi reconstruído para parecer-se com isso daqui. Veja que trata-se de uma cópia do Vaticano. Perfeita, veja só. Martin, isso é uma imagem do Vaticano. E se você olha para a capital dos Estados Unidos, vai ver que é muito semelhante. Exato. É a imagem da besta. A besta é o catolicismo. E isto daí que estamos vendo também é uma besta. Correto? O Vaticano? Isto daí é um templo, porque há um altar nele. O protestantismo removeu todos os altares, porque o sacrifício de Jesus já foi completo, não há necessidade de outro. Mas depois do movimento de Oxford, conduzido, claro, pelos jesuítas, eles trouxeram de volta o altar para a igreja anglicana. E a missa, mais uma vez, tinha um sacrifício. Mas isso é blasfêmia. Porque a Bíblia diz que por apenas um sacrifício ele foi aperfeiçoado. Isso daí é um templo, mas não é um templo cristão. É para parecer que é um templo cristão, mas na verdade é um templo maçônico. E se você entrar, você verá que ali no teto há essa representação aqui. Martin, o que seria isso? Isso é maçônico. Isso é jesuítico. Veja o olho que tudo vê, o compasso, o esquadro. Esse é um templo maçom. Então, quando o rei é coroado, e ele entra lá com todas as suas vestes, todos os seus ornamentos no peito, um dos mais preeminentes é o sinal dos templários. Sim, dos cavaleiros templários, os cavaleiros de Malta. Sim, ele usa aquilo lá no meio, e também em sua coroa. E interessantemente, Martin, ele diz que quer ser um defensor das fés. Este é um conceito maçônico. Isso é fratelli tutti, trazer todo mundo junto. Portanto, essa é uma doutrina exotérica. Isso é uma igreja protestante, mas a doutrina esotérica é que isso é a imagem da besta. E isso é maçônico. É adoração a Lúcifer. Em outras palavras, a verdadeira religião por trás das cenas é Lúcifer. Então, nos fazemos novamente a pergunta, quem é Babilônia?
Eu acho que nós respondemos, a Bíblia é muito clara. Porque se formos para Apocalipse capítulo 17, lá fala sobre a mulher cavalgando a besta, a igreja controlando o sistema político. É isso que significa. E está escrito em sua testa, mistério, Babilônia, a mãe de todas as prostitutas. Em outras palavras, ela é a mãe, e ela tem filhas. Outras igrejas, outras organizações. Então, Babilônia originalmente era a antiga cidade, e a sua religião foi percorrendo o tempo. Hoje, o grande representante da religião de Baal, em sua totalidade, está no catolicismo romano. Mãe e filha, certo? Assim como todas as outras doutrinas associadas a ela. Assim como a divinização do eu, como diz o catequismo. A questão que temos que perguntar é, o que caiu? Essa mensagem foi dada originalmente no tempo da Babilônia literal, lembra-se? E a mensagem é dada à Babilônia antitípica, certo? Então, a mensagem foi proclamada em 1844. Sim, no fim dos 2300 anos. Exato. Então, a primeira mensagem angélica deveria pregar o Evangelho eterno. O primeiro anjo deveria dizer que o tempo do juízo havia chegado e que os homens devem adorar a Deus e dar glória a Ele. Então, a mensagem era que o julgamento havia chegado. Acreditem que Cristo vai voltar. Mas as igrejas rejeitaram essa mensagem. Sendo assim, a próxima mensagem era: Babilônia caiu, caiu. Agora, Roma sempre foi caída. Qual componente dela havia caído? Nós já vamos falar disso. Então há um anúncio da queda da Babilônia, mas ainda não há o último chamado para a saída de Babilônia. E precisamos saber o que constitui o vinho da Babilônia, e quem serve esse vinho e quem o bebe. Bem, nós sabemos que a religião antiga da Babilônia se disfarça de religião cristã, pois isso é o exoterismo para o gado, mas realmente é uma religião luciferiana. Agora, quem é Babilônia? Vemos uma pista disso em 1 Pedro 5,13, que diz assim: a igreja que está em Babilônia, eleita junto com vocês, os saúda, assim como faz meu filho Marcos. A igreja que estava em Babilônia. Babilônia nunca existiu na época de Roma. Pedro se referia a Roma, e há um consenso geral que ele chamava Roma de Babilônia. Agora, os protestantes, será que eles também não diziam que Roma era a Babilônia? Certamente que sim. Vamos voltar para a história. Martinho Lutero. Ele escreveu o livro O Cativeiro Babilônico da Igreja. E nesse livro ele diz, em seu O Cativeiro Babilônico da Igreja, Martinho Lutero faz uma reconsideração da vida sacramental cristã centralizada na palavra. Sua tese é de que o papado distorceu os sacramentos com suas próprias tradições e regulamentos, transformando-os em um sistema de controle e de coerção. Então ele acusava Roma de ter roubado o coração do Evangelho, negando a palavra e colocando tradições em seu lugar. E ele chamava isso de cativeiro babilônico. Então a Igreja Romana, de acordo com ele, era a Babilônia. Martin, será possível que o protestantismo pudesse cair como parte da Babilônia? Sim, porque eles fazem concessões. Grattan Guinness, que foi um teólogo da Igreja da Inglaterra em 1887, em seu livro famoso O Romanismo e a Reforma, disse o seguinte. Ele escreveu assim: levante-se, Lutero, clame concernente ao cativeiro babilônico da Igreja, queime a bula papal, erga a Alemanha, mas você terá o seu opositor. Satanás levantará o seu Loyola, e Loyola e os seus jesuítas, sutis, cultos, santos em vestes e nome, impecáveis em forma, infinitos em disfarces, inumeráveis, acadêmicos, professores, teólogos, confessionários de príncipes,
retóricos políticos, casuístas, instrumentos afiados, inescrupulosos, falsos, homens preparados para se encaixar em qualquer lugar, eles lutarão contra a Igreja da Reforma. Cada um deles cheios da sabedoria e força que não vem do céu, mas das profundezas. São palavras claras ditas por um protestante, não é? Sim, e isso também foi em 1800. Sim. Martin, o movimento de Oxford, conseguiu uma grande vitória sobre o protestantismo, trazendo de volta o catolicismo romano e suas tradições e sistema sacrificial para dentro da igreja. Isso foi feito com os mesmos princípios que disseram que fariam. Havia uma explicação exotérica, como Newman fez, e depois ele se tornou um cardeal da Igreja Católica. Na verdade, ele fazia um trabalho esotérico. Correto? E em 1844, esses manuscritos, que hoje são a base das Bíblias modernas, foram descobertos, os manuscritos sináiticos. E o protestantismo começou a engolir essa isca jesuítica e começaram a abraçar a teologia contra-reformista com relação ao papado. O futurismo, que hoje está em todas as linhas evangélicas, assim como o preterismo, que hoje faz parte da minoria protestante. Mas os dois te desviam da verdade. Os dois são jesuíticos. Quem abraça esses ensinos não está caindo? Sim. Você cai porque está com a Babilônia? Muito bem. Vamos voltar para a Babilônia típica. Jeremias 51, verso 7. A Babilônia era um cálice de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou a terra toda. As nações beberam o seu vinho e por isso enlouqueceram. Esta é uma alegação muito séria. Portanto, na época do Jeremias, foi alertado que Babilônia tomaria conta de Jerusalém. Isso porque as nações tinham enlouquecido por praticarem as suas doutrinas. Exatamente. Praticavam todas as suas imundícies. Eles adoravam Jeová somente de aparência. Mas, na verdade, estavam adorando a Baal. Eles invocavam o nome de Jeová, mas usavam a metodologia e a teologia de Baal. Não é o que estão fazendo hoje? Exatamente o mesmo. Em Apocalipse 14, verso 8, nós lemos: E seguiu-se outro anjo, dizendo: Caiu a Babilônia, aquela grande cidade, porque fez com que todas as nações bebessem do vinho da fúria de sua prostituição. Hoje temos o mesmo sistema, todas as nações estão bêbadas. Bem, basta olhar ao seu redor e se perguntar, será que as nações estão enlouquecidas? Estão enlouquecidas, olhe só a televisão. As nações realmente enlouqueceram. Ou Apocalipse 16, verso 9. E a grande cidade foi dividida em 3 partes. As cidades das nações caíram, e a grande Babilônia foi lembrada por Deus, para dar a ela o cálice do vinho da força de sua fúria. Aceitar o sistema de Babilônia é tornar-se inimigo de Deus. Sim, porque você se torna parte dela. Esta não é uma mensagem importante? Se você vai fazer parte de Babilônia, você vai cair. Exato. Mas a Babilônia possui alguns componentes. Está lá em Apocalipse 16, 13. E vi 3 espíritos imundos como rãs saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Então, existem 3 componentes na Babilônia do fim dos tempos, a última Babilônia. Você tem a besta, que é o catolicismo. Você tem o dragão, que, de acordo com as escrituras, é o próprio Satanás. E você tem o falso profeta, pois estes são espíritos de demônios, fazendo milagres que vão para os reis da terra e todo o mundo para reuni-los na batalha do grande dia do Senhor Todo-Poderoso. É dito aqui, eis que virei como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e que guarda as suas vestes, para que não ande nu e vejam a sua nudez. Essas vestes, Martin, são as vestes da justiça de Cristo.
Sem ela, estamos nus, como Adão e Eva, não é? E ele os reuniu em um lugar. A palavra ali é topos, que na língua hebraica é Armagedon. Então, esse lugar pode ser literal, mas também pode ser figurativo. A Babilônia é antitípica, não é mais um lugar. Não, porque a literal não existe mais. Isso aí é antitípico. Tem um significado metafórico, que significa mentalidade. Todos foram reunidos com a mesma mentalidade. Todos maravilharam-se após a besta, ou seja, receberam a sua mentalidade, foram doutrinados. E se você aceitar isso, então, para você, ele voltará como um ladrão. Você não o estará aguardando. Em 1 Tessalonicenses 5,4 é dito: mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que aquele dia os pegue como um ladrão. Para quem ele estava falando aqui? Para os irmãos. Ou seja, como você disse antes, não o próximo, mas ele estava falando para os irmãos. Eles deviam vigiar. Se você acreditar nessa palavra, Martin, você não será enganado. Mas você tem que vigiar. Você tem que estudar as circunstâncias. Não pode beber o vinho de cada palavra que sai da boca de Babilônia. Jesus respondeu quando perguntaram a ele: quando virá o fim? Como saberemos? Que sinais haverá? E ele respondeu com as palavras que você disse aí: cuideis para que não sejam enganados. Correto. Então, Martin, existem 3 componentes. O dragão e a besta sempre foram parceiros. E como sabemos disso? Apocalipse 13, verso 2 diz: e a besta que eu vi era como o leopardo, e seus pés como o de urso, e sua boca como um de leão. Ou seja, aqui temos o conglomerado de Daniel capítulo 7, que reúne todas as ideologias daqueles reinos anteriores. Então, o dragão deu a eles o seu poder e trono e grande autoridade. O dragão e a besta sempre andam juntos. Todas as religiões do dragão, aonde o espírito do mundo é invocado. Ou seja, qualquer religião que invoque espíritos. Ou seja, o xamanismo, qualquer religião que fale com espíritos. Eles têm o poder do dragão. Mas a besta é dada o trono, a grande autoridade. Este é o trono papal, o assento do bispo de Roma, que está em Roma. Esta é a cidade. E quando ele fala a partir do seu trono. Ele fala ex cátedra, infalivelmente. E adoram um dragão, que dá poder à besta, e adoram a besta dizendo: quem é como ela? Se você está nesse sistema, Martin, você é luciferiano. Adora o dragão? Você adora o diabo? Assim como a Blavatsky disse. E os maçons fazem a mesma coisa. Assim como aqueles que não sabem disso, que não estudaram isso. É triste, mas é verdade. 1 Coríntios 10, 20 diz: mas eu digo que as coisas que os gentios sacrificam para demônios e não para Deus. E eu não quero que vocês tenham qualquer coisa que ver com demônios. Isto é muito claro. É como você disse. Se você não tem a verdade, você adora demônios. Não se pode beber no cálice do Senhor e no cálice de demônios. Não dá para se assentar na mesa do Senhor e na mesa de demônios. Você tem que fazer uma escolha. Sim, mas eles fazem isso. Eles têm feito esse jogo duplo com Deus e com os demônios. Porque eles fazem esse jogo do esotérico e do exotérico, como você disse. 1 Timóteo 4, verso 1. O Espírito falou expressamente que nos últimos dias alguns abandonariam a fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Então, nos últimos dias, Martin, e estamos falando sobre isso, em 1844 em diante, a Babilônia caiu. Seria possível que alguns já tenham dado ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios, tendo tornado-se ecumênicos? Apocalipse 16, 14. Porque são espíritos de demônios fazendo milagres que vão aos reis da terra e para todo o mundo, para reuni-los para a batalha do grande dia do Senhor Todo-Poderoso. Ou seja, para aquela mentalidade. Todos terão que escolher: irei unir-me a essas pessoas, ao Fratelli Tutti, ou vou me separar e fazer o que diz a Bíblia? Se eu me separar para fazer o que diz a Bíblia, eu não me torno inimigo do sistema? Claro que sim.
E todo mundo vai te ver. Você será acusado de ir contra a paz? Contra o bem comum, Martin. Sim, você deve ser eliminado. Muito bem.